Então, vamos para o nosso último módulo de geografia. Vamos fazer assim, ó. Hoje vocês vão pegar a caneta que vocês têm para marcar o texto, ok? E nós vamos fazendo a leitura, vocês vão seguir a leitura junto com a prof e nós vamos marcar as partes principais, igual nós fazemos em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Os estados e suas siglas. Então, os estados nós já trabalhamos, né? E vamos falar agora também das siglas. Você já estudou que o mapa do Brasil é composto de 26 estados e um Distrito Federal, e que os estados possuem capitais. Agora, você vai ampliar um pouco mais seus conhecimentos sobre esse assunto. Então, nós já vamos marcando aqui, porque essa informação nós já aprendemos, mas é muito importante. Então, aqui, ó, lá na primeira linha, o mapa do Brasil é composto de 26 estados e um Distrito Federal, e que os estados possuem capitais. Então, essa parte aqui nós vamos passar a caneta para destacar, certo? E até aqui capitais. Então, da letrinha O da primeira linha até capitais da segunda linha, certo? Então, nós temos aqui, ó, algumas notícias, né? Algumas manchetes de jornal. Risco de epidemia de dengue cresce em... Quem sabe quem é aqui essa sigla? São Paulo, certo? Então, aqui nós vamos marcar e vamos escrever ao lado São Paulo. Substantivo próprio, nome próprio, letra maiúscula. Então, São Paulo. São, letra maiúscula, Paulo também, ok? Então, agora aqui, ó, na próxima manchete. Casal do... O que será esse TO aqui? Transforma pneus velhos em poltronas e artigos de decoração. Então, quem falou Tocantins está correto. Então, vamos marcar aqui a sigla TO. Tocantins, também letra maiúscula. Lembrando que a sigla, a gente sempre segue a regra da letra maiúscula, das duas letrinhas aqui, tá bom? Próxima. AM tem 6 cidades em alerta contra a dengue e 2 em estado de risco. Então, aqui a M. Vamos passar. O que será a M? Amazonas, né? Então, ó, letra maiúscula. Amazonas. E na última manchete nós temos dengue. Doença avança no DF e casos aumentam em mais de 70%. O que seria esse DF? Distrito Federal. Doenças avançam no Distrito Federal. Então, vamos marcar aqui e vamos escrever Distrito Federal. Substantivo próprio. Letra maiúscula, distrito, letra maiúscula, federal também, não esqueçam, tá? Agora embaixo aqui no trocar ideias. As manchetes de jornal acima trazem informações relacionadas à dengue em alguns estados do Brasil. Você sabe que estados são esses? Já fizemos. Por que os estados foram identificados dessa maneira? Então, aqui estão sendo utilizados o quê? As siglas. Isso faz com que a manchete não fique tão extensa. Então, é importante colocar siglas. Serve para isso mesmo, tá? A gente consegue identificar aqui do que se trata, né? Qual estado se trata aqui, por exemplo, nessa manchete, e ela ficou mais curtinha. Senão fica muito extensa. Então, é importante saber a sigla de cada estado, tá bom? E do Distrito Federal também, ok? Não só dos estados, do Distrito Federal também. Isso ajuda bastante. Então, seguindo adiante, página 178, as siglas dos estados. Então, o que é uma sigla? Então, ao lado nós temos, ó, sigla
abreviação utilizada para reduzir algumas palavras, a fim de que haja mais agilidade tanto ao falar como ao escrever. Então, essa primeira parte aqui é bem importante, tá? Até onde a professora leu. Eu vou grifar até o primeiro ponto final, tá? Até a palavra escrever. É formada geralmente pelas iniciais dos termos que compõem cada nome. Um bom exemplo que você conhece é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente sempre fala em nossas aulas, né? O IBGE, ok? Então, continuando aqui ao lado. Para tornar mais rápida a identificação dos estados e, em alguns casos, para economizar espaço em jornais, revistas, tabelas, gráficos e mapas, em lugares de seus nomes, usam-se siglas, tá? Aqui, praticamente, é o mesmo que nós fizemos aqui, tá? A mesma informação, mas vamos lá, vamos grifar também, porque isso é importante na hora de fazer a tarefa, as atividades, na hora de estudar para avaliação também, certo? É uma informação importante, então vamos deixar aqui destacado, ok? As siglas dos estados sempre são escritas com 2 letras maiúsculas e sem ponto. Foi o que a prof falou lá na outra página. Vamos marcar isso também. Importante, né? Para não escrever errado. Certo? Aí nós temos uma informação aqui no post-it. Vamos lá. E por que nas siglas temos 2 letras em vez de apenas uma? Por que será, hein, turma? Como alguns estados têm nomes iniciados com a mesma letra, por exemplo, Pernambuco, Pará, Paraíba, Paraná e Piauí, por exemplo, foi preciso escolher uma segunda letra para diferenciar um do outro. Então, aí é o porquê que nós temos que utilizar 2 letras e não apenas a inicial, certo? Tranquilo até aí, né? Trabalhando com pneus. Como você já aprendeu nas aulas de ciências do 3º ano, há alguns anos o Brasil vive sob o risco da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Devido ao clima quente e úmido da maior parte do nosso país, a epidemia se espalha por diversos estados, principalmente no verão, quando as chuvas provocam o acúmulo de água em garrafas, embalagens descartáveis e pneus velhos jogados em terrenos baldios, em pratos de vasos de plantas, em caixas d'água sem tampa e muitos outros lugares onde a água pode empoçar. Esse aqui fizemos até folhetos no ano passado, falamos da dengue. Então, pneus abandonados e lixo ao lado da estrada são focos de criação do mosquito da dengue. Tá? Então, aqui é só para a gente lembrar da informação, para que possamos fazer a próxima atividade. Então, nós temos aqui um mapa, então, mapa político do Brasil. Está dividido em estados e temos ainda aqui o Distrito Federal. Logo abaixo, nós temos uma legenda. Nessa legenda aparecem as cores e o significado de cada cor do mapa. A primeira cor, risco baixo, onde tem o risco baixo aí de contaminação pela dengue. Então, nós temos lá, né, os estados pintados com essa cor. Risco moderado, risco alto, risco muito alto de contaminação. Então, é só observar. E nós temos aqui, olha, no Rio Grande do Sul, um outro símbolo. Vamos ver lá na legenda. Áreas com risco de transmissão focalizada. Então, tem o foco maior aqui, certo? Olha só que interessante que nós encontramos aqui. A rosa dos ventos, certo? Norte, sul, leste, oeste. O que vocês vão fazer de atividade? Olha lá embaixo no número 2. A 1 era só para observar. Número 2. Agora, com o auxílio de um atlas geográfico, complete as tabelas com os dados solicitados. Então, de um lado, aqui na primeira coluna, vocês vão colocar os estados com risco baixo de contaminação.
Por exemplo, aqui a gente vê como risco baixo o estado de Santa Catarina. Então, aqui você vai escrever Santa Catarina. Ao lado, vocês vão colocar a sigla do estado de Santa Catarina, SC. E aqui a capital. A nossa capital é Florianópolis. E assim vocês vão seguindo, ok? Então, nós estamos vendo aqui, né? Já vou dizer, mas não vou escrever aqui, daí vocês vão fazer sozinhos. Aqui, o que tem risco baixo também é o Rio Grande do Sul, sigla RS, e a capital é Porto Alegre, ok? Então, quem estudou direitinho para avaliação, não vai nem precisar utilizar aí o Atlas, né? Talvez apenas pela sigla, enfim. Aqui, vocês vão colocar os estados com risco moderado de contaminação, aqui com risco alto e estados com risco muito alto, seguindo a mesma sequência, o estado, a sigla e as capitais. Agora, nós vamos na página 181. Você sabia? Então, aqui, ó. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais favoráveis para a criação do mosquito transmissor da dengue. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, pneus velhos, vasos de plantas, garrafas, caixas d'água destampadas, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Então, aqui é só para relembrar, né? Aqui embaixo nós temos mais as atividades, né? A 1, a 2 e a 3, e a prof vai deixar bem explicadinho também, ó. Segundo o Ministério da Saúde, em 2013, havia 3 capitais em alerta devido à propagação da dengue: Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. Essas cidades são capitais de quais estados brasileiros? Então, aqui tem uma informação, né, a nível de conhecimento, mas a perguntinha principal é essa aqui, ó. Essas cidades são capitais de quais estados brasileiros? Então, volta aqui nas cidades para descobrir aí quais são os estados que elas fazem parte, né? Que essas cidades aqui são as capitais. Aí vocês vão escrever aqui, sempre com letra maiúscula, tá, turma? Substantivo próprio. Aqui na número 2, ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2013, as capitais listadas na tabela abaixo não apresentaram dados sobre a dengue. Complete a tabela com o nome e a sigla dos estados aos quais essas capitais pertencem. Então, aqui também a mesma coisa. Aqui é só a nível de conhecimento, mas o que vocês têm que fazer mesmo é daqui do complete em diante, ó. Então, aqui nós temos as capitais. Aqui você vai completar com os estados e as siglas desses estados, certo? Na número 3. Leia a frase a seguir e observe o mapa político do Brasil, lá da página 154. O Rio Grande do Sul está no sul de Santa Catarina, que está ao sul do Paraná, certo? Então, um ao sul do outro. Agora, consulte o Atlas Geográfico e complete as frases a seguir. Letra A. São Paulo está do MS e DMG. Tem que saber quais são esses estados e qual a localização em relação aos pontos cardeais. O AP está do PA, que está do MT, tá? Então, usem lá a Rosa dos Ventos no mapa para saber aonde que está localizado cada um. E para isso tem que saber os estados que se refere cada sigla. Tranquilo, né? Aqui continua a mesma coisa, tá? Aqui no 4 tá assim: encontre no caça-palavras, nós temos um caça-palavras aqui embaixo, os nomes dos estados que correspondem às siglas listadas. Pinte os nomes dos estados usando as cores indicadas. Então, o que vocês vão encontrar aqui? Os nomes dos estados dessa sigla, certo? Aqui estão listados, ó,
siglas listadas, é o que tá aqui embaixo, certo? Pinte os nomes dos estados usando as cores indicadas. Então, tem aqui as cores, vocês vão descobrir, né? Essa sigla pertence a qual estado? Aí vai até lá e vai pintar com a cor que está correspondente aqui. Tranquilo também, né, turma? E aqui em casa, é bem curtinho esse conteúdo. Além da dengue, existe a febre amarela, doença transmitida pela picada de mosquitos infectados e que provoca mal-estar, febre, dores no corpo e cansaço, podendo levar à morte, certo? Isso tudo aqui nós estudamos no ano passado, estudamos bastante, né? Felizmente, já existe uma vacina que protege contra essa doença. Em estados nos quais há muitos focos da doença, a vacina é recomendada a moradores e a viajantes. Então, as pessoas que vão visitar esses locais precisam tomar essa vacina. Observe a tabela a seguir e descubra em quais estados brasileiros há mais casos de febre amarela. Casos de febre amarela no Brasil. Então, são dados de 2012 e 2013. Então, aqui, estados e mais o Distrito Federal. Aqui nós temos o total notificados e aqui os confirmados, certo? Notificado é após a consulta médica houve a suspeita da doença. Então, eles fazem, depois dessa suspeita, eles fazem o exame e depois é confirmado ou não, igual o coronavírus que a gente vê sempre agora na TV, né? Então, tem os notificados, que são aqueles casos suspeitos, e depois se confirma ou não, ok? Então, aqui a gente percebe que o que ficou 0 aqui, ó, é que não foi confirmado, que nem aqui nesse primeiro caso, tinha um notificado. Então, era uma pessoa suspeita de ter a febre amarela, mas o resultado deu negativo, então não foi confirmado. Faça o que se pede. Letra A. Na tabela da página anterior, ao lado de cada sigla, escreva por extenso o nome do estado. Então, você vai voltar aqui, vocês têm as siglas e vocês vão colocar por extenso o nome do estado de cada sigla dessa daqui. Então, aqui na B, escreva por extenso em seu caderno o nome dos 3 estados com maior notificação da doença. Escreva também o nome de suas capitais. Então, lá no caderno, coloque em Pomerode a data de hoje, né? A atividade de geografia, página 184, bem organizadinho, ok? Para quando nós retornarmos, a prof poder também conseguir, né, entender o que vocês fizeram no caderno. Letra C. Escreva por extenso em seu caderno o nome do estado com maior número de confirmações da doença, ok? 2. Com base na tabela da tarefa 1, pinte o mapa político, use as cores da legenda abaixo. Então, nós temos um mapa, aqui o mapa político do Brasil, né, dividido em estados, mais o Distrito Federal. E aqui embaixo nós já temos uma legenda. Então, aqui, vocês vão seguir as informações da legenda e seguir as cores para pintar o mapa. Ok? Então, seria até a página 184. E nós voltamos, né, na próxima aula de geografia com as correções. Ok? Então, até mais. Tchau, tchau.